iniciar os trabalhos do ministro Joaquim Navarro. Senhores ministros, eu, quando interrompi a leitura, estava procedendo à leitura de alguns depoimentos, especialmente de políticos, pessoas com militância política que receberam recursos da campanha de Eduardo Azeredo através das empresas de Marcos Valério. Eu estava citando, havia citado o depoimento da deputada estadual Maria Olívia de Castro e Oliveira. Em seguida, consta do meu voto o depoimento do deputado estadual Gilberto Wagner Martins Pereira, que também recebeu, via SMPIB, recursos para aplicar na campanha do senador Azeredo, sem saber que esses recursos eram transferidos pelas empresas do Marcos Valério. No mesmo sentido, é o depoimento de Vanderlei Geraldo de Ávila, que foi prefeito da cidade de Pirapora, de 1983 a 1988, e foi eleito deputado estadual, tendo sido reeleito por 4 mandatos consecutivos pelo PSDB e depois pelo PPS, e em 2004 foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ele recebeu, nas mesmas condições já indicadas em relação aos outros, a quantia de R$21 mil das empresas de Marco Valério, quantia essas saída dos recursos públicos desviados das estatais. Esses depoimentos têm alguns pontos em comum. Nenhum dos declarantes conhece ou manteve relações comerciais com a empresa de Marcos Valério ou com os seus sócios, Marcos Valério, Cristiano e Ramon. Também não conhecem nem são amigos pessoais de outros acusados. Contudo, todos eles receberam recursos da empresa SMPIB nos meses que antecederam a fracassada campanha de reeleição do acusado, recursos esses obtidos, em tese, por meio do crime contra a administração pública. E mais, todos eles mantiveram relações pessoais, seja de amizade, sejam institucionais, com o acusado Eduardo Azeredo, anteriormente à sua campanha à reeleição. Sem dúvida, este vínculo entre o acusado Eduardo Azeredo e os beneficiários imediatos dos recursos serve como indício de autoria que autoriza o recebimento da denúncia contra ele dirigida. Há outros depoimentos também na mesma linha. Cito os de Ricardo Dessotti Costa, que recebeu R$20 mil, Antônio de Pádua Lima Sampaio, que recebeu R$8 mil, Humberto Candeias, foi presidente do PSDB no município de Viçosa e coordenador regional de todas as campanhas do PSDB em nível estadual, também recebeu. Geraldo Magela Costa recebeu cheque no valor de R$40 mil do Banco Rural, emitido pela empresa SMPIB em 22 de outubro. Notem que todos esses depósitos ocorreram na mesma data, dia 22 de outubro de 98. Ivone de Oliveira Loureiro também confirmou o recebimento de R$20 mil depositado em sua conta corrente no Banco do Brasil, em 28 de 9 de 98, pela SMPIB. Passo a página 69. Tudo somado, entendo que, diante da abundância de dados incriminadores extraídos dos laudos periciais, dos depoimentos prestados pelos diretores das estatais, todos eles pessoas da mais estrita confiança do acusado, de onde saíram de forma suspeitíssima recursos públicos vultosos que posteriormente foram canalizados para a campanha eleitoral do acusado.
das declarações prestadas pelas pessoas beneficiárias das transferências de recursos feitas pelas empresas de Marcos Valério, todas elas prestadoras de serviços à campanha do acusado, do fato extremamente relevante de que a ordem superior para que as estatais patrocinassem os eventos partiu de pessoa integrante da entourage funcional íntima do então governador e ora acusado, entendo que a conduta narrada na denúncia e imputada ao senador Eduardo Azeredo preenche todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo descrito no artigo 312 do Código Penal, não havendo a incidência de qualquer excludente de antijuridicidade. Eu faço aqui uma síntese de tudo os indícios que foram revelados nesses atos, mas deixo de lê-la, já que nós não vamos colher votos hoje, eu deixo para fazer essa síntese amanhã. E, por outro lado, todos já dispõem, já têm em mãos o meu voto. E concluo. Nesta fase do procedimento, não são exigidas provas cabais da procedência da acusação. Exigem-se apenas indícios da prática dolosa dos crimes narrados na inicial, formando assim a denominada justa causa. Relativamente ao dolo, César Roberto Bittencourt explica que ele é constituído por dois elementos. Um cognitivo, que é o conhecimento do fato constitutivo da ação típica, e um volitivo, que é a vontade de realizá-la. Portanto, o que cumpre examinar nesta fase processual do presente inquérito são os seguintes dados. Se a denúncia descreve um fato criminoso praticado dolosamente pelo acusado, se a descrição feita na denúncia está baseada em elementos probatórios mínimos que permitam o exercício da ampla defesa pelo réu. Julgado recente da primeira turma desta Corte, embora examinando a rigidez de denúncia por crimes diversos dos ora imputados ao acusado, traz a público ementa lapidar da lavra do ministro Carlos Brito, da qual podemos extrair lições úteis ao deslinde do presente inquérito. Leio. Diz o ministro Carlos Brito: quando se trata de apreciar a alegação de inépcia de denúncia ou de sua esqualidez por qualquer outra razão, dois são os parâmetros objetivos, seguros, que orientam tal exame: os artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. Em se tratando de crime societário ou de gabinete, o Supremo Tribunal Federal não aceita uma denúncia de todo genérica, mas admite uma denúncia mais ou menos genérica. É que nos delitos dessa natureza fica muito difícil individualizar condutas que são organizadas e quase sempre executadas a portas fechadas. A peça de acusação está embasada em elementos de convicção que sinalizam a prática delitiva, além do que permite ao acusado o exercício do direito de defesa. Ordem indeferida. Esse foi o habeas corpus 92.246, relator ministro Carlos Brito. Digo eu, no presente inquérito, não estamos diante de denúncia genérica, como visto fartamente nos capítulos anteriores deste voto. Contudo, foram aqui narrados típicos crimes de gabinete, consubstanciados nos delitos de peculato e de lavagem de dinheiro, que teriam sido praticados, em tese, por Eduardo Azeredo, na condição de governador do Estado de Minas Gerais e candidato à reeleição no ano de 1998. Outros acusados teriam concorrido para a prática criminosa. A maioria deles ocupava cargos importantes na administração pública direta e indireta de Minas Gerais. O então vice-governador Valfrido dos Mares Guia, os secretários Cláudio Mourão e Eduardo Guedes, os dirigentes das estatais que teriam sido diretamente prejudicadas, ou seja, a Copasa, a Comig e o IBENGE, além do então candidato a vice-governador na chapa do acusado, Clésio Andrade, e seus ex-sócios, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar. No denominado, aspas, esquema criminoso, fecha aspas, Eduardo Azeredo teria sido responsável pelo planejamento e execução do delito de peculato,
praticados através dos diretores da Copasa, da Comig e do BENGE, e de lavagem de dinheiro viabilizado pelas empresas geridas por Marcos Valério. Assim, através de ordens e reuniões mantidas com os demais investigados, ele teria delineado o modus operandi do esquema em tese criminoso. Para tanto, agente do primeiro escalão do seu governo expediu ofícios a entidades da administração indireta estadual, determinando a transferência de recursos públicos de forma dissimulada, conferindo-lhes a feição de um patrocínio a evento esportivo. Com isto, logrou-se desviar para as empresas de Marcos Valério um montante de R$ 3.500.000, muitíssimo superior ao que se destinou ao chamado Enduro Internacional da Independência nos anos antecedentes ao da campanha de reeleição. E o que é pior, apenas 12 dias da efetiva ocorrência do evento esportivo a ser patrocinado. Inúmeros documentos, notas fiscais, cópias de ofícios, dados telefônicos, depoimentos de testemunhas e laudos periciais conferem verossimilhança à acusação de que Eduardo Azeredo teria participado, em coautoria com outros acusados, da prática dos crimes de peculato narrados na denúncia. Todos esses fatos e episódios merecem ser investigados sob o crivo do contraditório, na fase de instrução penal, de modo a elucidar a real natureza da atuação do acusado nos fatos criminosos narrados pelo Ministério Público Federal. E aqui eu faço considerações sobre o crime de peculato, citando Guilherme de Souza Nutti, que destaca que o termo peculato, desde o início, teve o significado de furto de coisa do Estado. Citando Basileu Garcia, observa que, aspas, o peculato foi outrora considerado gravíssimo delito, sujeito à pena capital. De acordo com César Roberto Bittencourt, no crime de peculato, o bem jurídico protegido é a administração pública, particularmente em relação ao seu próprio interesse patrimonial e moral. Podem ser sujeitos passivos o Estado e as entidades de direito público. Quanto à adequação da conduta do tipo objetivo, ou seja, a descrição constante do artigo 312, o penalista faz o seguinte comentário. O caput do artigo 312 abriga duas modalidades de peculato. Primeiro, peculato apropriação. O verbo apropriar-se significa assenhorear-se. O objeto material é o dinheiro, objeto ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tem o agente a posse, abrangendo a detenção e a posse indireta, desde que lícita, em razão do cargo. Em segundo, o peculato desvio. O funcionário público dá ao objeto material a aplicação diversa da que lhe foi determinada, em benefício próprio ou de outrem. Completa Júlio Fabrini Mirabete o seguinte: no conceito de posse, inclui-se não só a detenção material, como o poder de disposição dos bens, que é justamente a situação dos autos. O elemento objetivo é o dolo, constituído, de acordo com Bittencourt, pela vontade de transformar a posse em domínio, sendo indispensável, aspas, a presença do elemento subjetivo especial do tipo, representado pelo especial fim de agir em proveito próprio ou alheio. Conforme destacado por Guilherme Nutti, o elemento subjetivo especial do tipo consiste na vontade de se apossar definitivamente do bem em benefício próprio ou de terceiro. Mirabete sublinha que não são necessários à caracterização do crime de peculato a tomada ou prestação de contas ou o prévio reconhecimento do ilícito pelo Tribunal de Contas. De outro lado, nem a aprovação de contas pelo Tribunal Administrativo, nem o fato de ser inocentado o agente no processo administrativo excluem a possibilidade de reconhecimento do crime. Neste sentido, também há a jurisprudência deste tribunal, no sentido de que a aprovação de contas não exclui o crime de peculato. Note-se, por outro lado, que nos termos do artigo 21 da Lei 9.504, o candidato é o único responsável pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, razão pela qual a sua atuação no aspecto financeiro da campanha não deve ser subestimado nesta fase do procedimento criminal. Como já visto,
há indícios robustos da participação do acusado nas ações configuradoras dos crimes de peculato, tal como minuciosamente descrito pelo Procurador-Geral. Assim, eu considero que a denúncia obedece aos requisitos legais impostos pelo Código de Processo Penal para dar início à ação penal, razão pela qual eu recebo a denúncia relativamente às imputações de peculato em detrimento da Copasa, da Comig e do Benge contra o acusado Eduardo Azeredo. Como voto? A parte relativa à lavagem de dinheiro ficará para amanhã. Senhores ministros, portanto, vamos aguardar o pronunciamento quanto à íntegra do voto. Votaremos de uma só vez. E aí, então, As faremos as votações. considerações todas. Tá certo. Então, está encerrada a sessão de hoje. Encerrou. Tem que cortar muito, porque amanhã vai...